Olá, pessoal! Hoje a correção é da página 132 até a 135. Então, vamos lá para a lição de casa 13 e 14? Muito bem, começamos com o primeiro problema aí, na página 132. Para receber as crianças do acampamento IUP, foi necessário a aquisição de um sistema de som. O preço à vista pode ser dividido em 3 parcelas iguais, sem acréscimo. Qual será o valor pago em cada prestação se o preço total do sistema de som foi de R$ 1.293,30? Então, olha só, explicando toda a estratégia que a gente usou. O próprio problema já diz que o preço à vista pode ser dividido em 3 parcelas iguais. Então, eu vou pegar o preço total do aparelho de som, que é de R$ 1.293,30 e dividir pelas 3 parcelas. Assim, eu vou descobrir o valor que eu vou pagar em cada parcela, cada prestação, que é o que está perguntando. Então, eu fiz lá a continha de divisão normal, como vocês costumam fazer, ok? Então, prestem atenção, só deixei para colocar a vírgula por último. Regra da vírgula. Quantos números eu tenho antes da vírgula? 2. Então, eu fui no resultado, contei 1, 2, vírgula. Tranquilo, né? Então, descobrimos já a resposta do problema. Logo abaixo, nós vamos ter o problema 2. Para 5 atividades diferentes, foram comprados 4 metros de tecido. O tecido deverá ser repartido igualmente para cada atividade. Qual o tamanho em metros da parte do tecido que será destinada a cada uma das atividades? Então, vamos pensar sobre o problema, pessoal. Se eu tenho 5 atividades e foram comprados 4 metros de tecido que deve ser repartido é dividido, entre as 5 atividades, é só eu fazer a divisão. 4 metros de tecido dividido por 5 atividades. Então, observem lá, eu fiz a divisão normal como vocês costumam fazer. Ao lado do problema, eu coloquei as nomenclaturas. Lembra? Na frente da vírgula, nós temos o metro. Depois, atrás da vírgula, nós temos o decímetro. Depois, o centímetro. E depois, o milímetro. Então, observe a posição do 8. Está no decímetro. Então, nós vamos ter 8 decímetros, ou 0,8, ok? Então, também foi bem simples, só precisamos entender o que o problema está nos pedindo. Vamos para a próxima página. Problema número 3. A altura da casa principal do acampamento era de 4,89 metros. Foi construído um segundo andar e a altura da casa passou a ser de 7,6 metros. De quantos metros a altura inicial da casa foi aumentada? Então, tomem cuidado para não cair na pegadinha do problema. Eu quero saber quanto aumentou a casa. Então, qual foi a diferença na altura? Dessa forma, eu faço uma subtração. 7,6 menos 4,89. Lembrando, lá no 7,6, quando eu não tenho número, eu coloco o 0. E aí eu faço a subtração normal, como vocês costumam fazer. Então, eu descobri que aumentou 2,71 metros. Atividade 4. Os meninos mais velhos do acampamento participaram de uma trilha em busca de pistas matemáticas e percorreram uma distância de 2,6 quilômetros. Já os meninos menores percorreram outra trilha com a metade, observe que eu grifei, dessa distância. Quantos meninos menores percorreram? Então, essa tá bem simples, né, pessoal? É só eu descobrir quanto é a metade dos meninos maiores, mais velhos. Então, eu vou pegar 2,6 e dividir por 2, que é a metade. Então, eu fiz a divisão normal, como vocês costumam fazer, e por último, eu acrescentei a vírgula. Quantos números tem antes da vírgula? 1. Contei 1 e coloquei a vírgula. Resposta: 1,3 quilômetros. Na página 134, lição de casa 14, nós vamos encontrar uma outra situação, problema, onde a gente fez até uma brincadeirinha na sala. O monitor Rafa
distribuiu as atividades matemáticas a seguir. As equipes precisam descobrir as respostas corretas e a cada resposta correta ganha 10 pontos no placar. Participe também dessa atividade e marque os pontos quando fizer a correção na sala de aula. Ao lado de cada situação, haverá um espaço para você registrar os seus pontos. Então, ele está mostrando aonde que a gente vai registrar o ponto, que é nesses quadradinhos aí ao lado. Então, nós fizemos a conta, marcamos a alternativa certa. Quem acertou, marca 10 pontos lá dentro do quadradinho. Quem não acertou, 0, ok? Então, observem lá que tem sempre duas situações problemas. Vou ler a primeira. Considere o número 2,5 e dele subtraia 1,25. Então, observem que eu fiz primeiro a continha. Descobri o resultado. Aí tem a continuação do problema. Multiplique o resultado por 0,5. Então, eu peguei o resultado e multipliquei por 0,5. Observem lá a resposta correta. Então, última alternativa. Eu fiz esse mesmo processo em todas as continhas. Observem na página 135 também. Então, confira, coloque a pontuação e, no final, marque o total da sua pontuação na atividade. Seja justo, hein? Então, é isso, nossa atividade de hoje. Até a próxima, pessoal. Obrigada pela correção e obrigada pela aula. Tchau, tchau!